Olá, eu sou a Gabriele Varga, mentora de negócios da Intus Escola de Liderança. Hoje eu estou aqui para falar do nosso podcast Psicologia do Dinheiro. Seja bem-vindo ao Intuscast de hoje. Vamos abordar um tema que causa muito interesse a todos: o dinheiro. Você já deve ter se questionado por que algumas pessoas têm tanto dinheiro e outras não. Se eu tivesse mais dinheiro, seria mais feliz? O dinheiro possui uma lógica e irei apresentar no Intuscast de hoje alguns pontos sobre o assunto. Primeiro, a nossa forma de lidar com o dinheiro foi aprendida como fomos ensinados a lidar com ele. Vem muito da nossa família e das normas da cultura em que estamos inseridos. Ou seja, podemos achar difícil ou fácil ter dinheiro, de acordo com a nossa forma de pensar o dinheiro em si. O dinheiro é muito indiferente. É sempre um senhor que serve ao mais forte, jamais ao escravo. É tão perfeito que não apenas não serve aos pobres, mas nem mesmo ao patrão que se deixa escravizar pelo dinheiro. Ou seja, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Ele quer patrões capazes, verdadeiros senhores. A capacidade de ter economia é um resultado da eficiência de uma maturidade pessoal. O poder do dinheiro está sempre com o mais inteligente, e não com quem perde. Se o homem ou a mulher que ganhou o dinheiro erra, rapidamente o dinheiro vai embora. Um exemplo de como se erra com o dinheiro é que se acredita poder ser o que quer e se vê o dinheiro como uma outra coisa. Mas a inteligência do dinheiro é sempre um efeito da medida e do equilíbrio da pessoa. Por meio da inteligência econômica, pode-se fazer muitas coisas. Se vê a inteligência superior do ser humano a partir da sua economia. Afinal, sabe ou não fazer a abundância? A economia nos desafia com regras precisas, as quais é preciso ter uma ordem de vida, uma ordem de relações de valor entre as pessoas. Sabendo disso, é importante compreender o próprio estilo do erro, que costuma ser repetitivo e constante. A partir do momento que se entendeu a própria repetitividade e erros que são feitos, e se sai da autossabotagem do problema, pode-se analisar e buscar a solução para ele. Vou fazer aqui uma ressalva. O primeiro erro não é e nunca os outros que fazem, mas sempre é a gente que erra. Então, numa análise a ser feita, se verifica com humildade a si mesmo e não as coisas fora e distantes. A economia exige uma organização racional. Vou repetir. A economia exige uma organização racional. Ou seja, o dinheiro precisa de um plano, e este plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade. Ou seja, precisa prever as taxas de juros, quanto investir, quanto poupar, quanto gastar, prever a margem de erro, ou seja, envolve vários aspectos. É importante ter a noção do suficiente, afinal, quanto mais se tem, mais se quer, mas nessa escalada pode-se errar. E por isso, a atenção e a observação são aliadas, de saber se aquele negócio será próspero ou se será uma ruína. Uma das coisas que se vê como resultado da produção do dinheiro é a liberdade, a autonomia de si mesmo, a independência. Com o dinheiro se paga e não se fica fixo a favores, a dívidas. O dinheiro limpa as relações, pois dá liberdade a cada um que o tem. Deixa de condicionar aquela situação, aquelas relações. Se torna livre para conviver com quem quer, aonde ir, aonde não ir. Pode-se escolher o modo como viver. E a partir da liberdade pode-se ser a si mesmo, porque não se terá a necessidade de opinião e de consensos. Pode escolher o que deseja. Seguindo, ter dinheiro nos coloca 2 desafios. O primeiro desafio é que o dinheiro nunca quer estar parado. Precisa lhe oportunizar a corrida, e a cada vez que corre, se deve ganhar mais. O segundo desafio é que por mais que o dinheiro lhe dê liberdade, o dinheiro é um meio e nunca o fim para sua felicidade. Vou repetir. O dinheiro, ele é um meio e nunca um fim para a sua felicidade. Agora vou te contar que é preciso inteligência e responsabilidade para ter dinheiro. Ou seja, é preciso ter um projeto sério para realizar, que seja concreto. Buscar o dinheiro pelo dinheiro ou para ter ganância mais do que os outros não funciona. Para fazer dinheiro, é necessário ter a clareza das relações,
Ou seja, tem-se a técnica e o conhecimento necessário, se coloca foco na produção do dinheiro e não se mistura com relações afetivas, para não perder o objetivo da relação, que é a riqueza. É preciso estar preparado de modo maduro para não errar por causa de uma ação infantil. O dinheiro, novamente, quer um grande patrão. Agora vou trazer uma questão que muitos já devem ter vivido. Existem boatos que dizem que o dinheiro é um caminho para o pecado, que faz violência e que algumas pessoas têm muito e por isso precisam dividir com os pobres. Mas vou esclarecer. Primeiro, que para ser pobre é uma escolha do sujeito que não se responsabiliza pelo seu crescimento individual. E você que já acompanha o Intuscast sabe que a responsabilidade é um grande valor para o ser humano. E sabe-se que muitos homens souberam criar sua riqueza, mesmo tendo uma infância pobre. Sabe-se também que não se resolve a pobreza dando dinheiro aos pobres. Afinal, todo mês tem necessidades e é preciso dinheiro. Para resolver a pobreza é preciso de educação, trabalho e responsabilidade. Só assim para movimentar uma mudança efetiva. Calvino, que foi um grande teólogo, que afirmou: ser rico é uma graça que confirma a bênção de Deus. Existe também uma frase de Jesus Cristo que é a seguinte: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado também aquilo que tem. E a vida é assim. Quem tem em abundância sempre tem mais, pois ama a si mesmo. E quem não tem, cada vez tem menos, pois está contra si mesmo. A perda é sempre um mal. O dinheiro vai sempre para quem vence, pois tem a sua dinâmica de movimento crescente. Ganhar dinheiro tem um significado, o qual é ter a oportunidade de realização, de autonomia e de poder dar protagonismo para sua história. Criar riqueza significa responsabilidade, coerência e capacidade, porque o dinheiro quer um patrão com vontade e capacidade técnica. Na riqueza se realiza o ser, que é a nossa parte interior, e o ter, que é a nossa vida externa, nos permite ter um carro, uma casa, realizar viagens, alimentar-se bem, ou seja, nos dá a oportunidade de ter uma vida boa. Para construir a própria riqueza, se age em primeiro lugar por si mesmo. E vou trazer um exemplo disso. Em uma situação de emergência em um avião, primeiro coloca a máscara em si mesmo e depois, caso alguém precise, se ajuda ao outro. Até este momento do Intuscast de hoje, falei sobre o dinheiro e como é saudável saber fazer dinheiro. Agora eu quero trazer outros 2 pontos sobre dinheiro. O sucesso financeiro também tem a ver com o seu comportamento, o seu estilo de vida. Morgan Housel, autor best-seller do livro A Psicologia Financeira, nos diz: ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo, mas também é uma das mais importantes. Porque as expectativas aumentam conforme os resultados positivos vão sendo alcançados, mas o perigo acontece quando a ambição não acompanha a satisfação. Certo que a ambição é importante para o crescimento de si mesmo, mas na caminhada é importante encontrar satisfação no que se faz, pois a busca por mais prestígio, mais poder e dinheiro precisa estar alinhado com o seu projeto vencedor. Mesmo que seja fácil fazer dinheiro, não é para sair gastando de modo fácil. O dinheiro quer o patrão inteligente, e não aquele que fica mostrando a todos que possui dinheiro. Para se construir riqueza, é essencial saber guardar, pois sempre há questões imprevisíveis que demandam dinheiro, como férias, impostos, alguma doença, um possível acidente. Desse modo, é sempre importante se resguardar. Muito dinheiro se perde por causa da nossa má gestão das emoções. No Intuscast 28, Líder, Por que Cuidar da Mente?, falamos sobre a importância da gestão das emoções. Eu te convido a ouvi-lo novamente. Retomando, quando agimos pela emoção, por impulso, tendemos a gastar mais dinheiro, pois deixamos de nos atentar ao que realmente precisamos, pois temos que saber quando é o suficiente. Como exemplo prático, comemos até sentirmos saciedade. Dificilmente ficamos cada vez comendo mais, se não precisamos, ou seja, temos a medida certa. Muitas pessoas, na busca sagaz pelo dinheiro, não cogitam que existe uma proporção. Não olham as consequências e os riscos e podem colocar tudo o que construíram em risco. E podem errar perdendo tudo,
seu patrimônio precisa sempre de proteção. Buscar sempre mais se está numa crescente é importante, mas chamo a atenção para sempre cuidar, pois há riscos que não valem a pena, independentemente do ganho em potencial. Saber guardar e saber o melhor momento de investir é saber ter a paciência como aliada e resguardar o seu patrimônio. Já sair comprando tudo o que vê e não planejar e nem aguardar o melhor momento é agir de forma gananciosa. Logo, acaba se perdendo tudo o que se construiu. Entender o porquê se entra em uma dívida é observar que existe ganância, insegurança e otimismo, que juntos não dão mais autonomia ao sujeito, apenas ao caos. Ou seja, tudo precisa ser calculado, pensado e planejado, pois ao mesmo tempo que ter dinheiro dá liberdade, a falta de dinheiro resulta em grandes problemas. Existem alguns valores que não podem ser deixados de lado, como reputação, liberdade, independência, família, amigos, ser amado, felicidade, e para não perder estes pontos, é preciso saber equilibrar e ter a proporção de fazer dinheiro e também viver, e não correr riscos que podem arruinar tudo. Sabe-se que existem várias formas de ficar rico e vários livros que ensinam sobre o assunto, mas ficar rico pode ser fácil. O desafio é continuar rico. Por isso que chamei a atenção aos pontos de ter suficiência, planejamento, gestão das emoções, atenção e observação. Tenha ambição, mas cuide com a ganância. É indicado pensar ao longo prazo, e na continuidade, devagar e sempre, é melhor que a pressa. Para concluir o Intuscast de hoje, trago uma dica prática. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Continue trabalhando, faça a sua parte todos os dias. A humildade é a sua grande aliada para construir a sua ambição.